E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Marco um 10 dessa sexta-feira, o famoso sextou no Ouvido Vasco, 10 do 10. E, por que não dizer, ontem e hoje, uma marca importante na história do Vasco, nesse período justamente de muita confusão, de muitos problemas financeiros. O Vasco consegue, no dia de ontem, no final do dia de ontem, aprovar com quase unanimidade, vamos falar um pouquinho aqui, o seu plano de recuperação judicial, isso é, um projeto de médio a longo prazo para o Vasco conseguir pagar os seus credores, né? Algo que, infelizmente, havia sido uma rotina, virou algo corriqueiro o Vasco estar vinculado no noticiário como devedor e de jogador de futebol, de agente, de outros clubes, de prestadores de serviço. Então, é uma tentativa, e ouso dizer, talvez uma das últimas tentativas para que o Vasco, como instituição, consiga honrar seus compromissos, e isso é muito importante, especialmente para um clube que chegou a ter como dívida indicada mais de R$ 1 bilhão. Então, é um passo mega importante nessa sexta-feira. Essa sexta-feira que tem também a estreia, ou pelo menos relacionado está, de Paulo Henrique na seleção brasileira, a famosa seleção canalinha. A gente vai falar muito disso aqui. Antes de tudo, deixa o seu like. Muito obrigado a todo mundo que vem comentar, falar do Marco 10. Você também pode se inscrever no canal, quem não é inscrito aqui no Ouvido Vasco. Temos lives diárias, normalmente na parte da tarde, e lives extraordinárias também, sempre quando tem algo importante rolando. Você pode apertar o botão hype, claro, e também, quem puder ajudar, deixar aquela doação, aquele cascalho aqui no Live Pix, o QR Code, você mira teu celular e faz a sua doação. Muito obrigado a todo mundo que chega forte. A gente havia falado do Vasco da Gama, que ontem, né, foi uma reunião longa, uma assembleia de credores que começou às 2 horas da tarde, teve uma pausa de 1 hora ali por 3h30, e foi até 8 horas da noite, então foram mais de 6 horas de muita conversa, negociação entre o Vasco e os credores, que aprovaram com quase unanimidade. 97,7% dos presentes aprovou a proposta de recuperação judicial do Vasco, que aconteceu lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente tinha falado, né, que o Vasco, na véspera da Assembleia, isso é, entre quarta e quinta-feira, havia protocolado um novo pedido de proposta de plano na Justiça. E esse pedido ia ser apresentado na Assembleia, né? Uma inclusão especialmente de novas categorias, subclasses, como o Vasco indicou, como de beneméritos parceiros, que aí estariam enquadrados Salgado, estaria enquadrado Zé do Táxi, por exemplo. Teve também indicação de separação de subclasse para agentes do futebol, para outros clubes, federações. Então, assim, houve uma mudança, né, visando justamente a aprovação do plano, mas também durante a reunião, né, durante essa reunião, durante a Assembleia, rolou também uma redução, né? No caso, o Vasco tinha um deságio alto para colaboradores, quer dizer, credores trabalhistas não colaboradores, isso é, aqueles que não haviam aceitado as condições de pagamento do Vasco no período de mediação que aconteceu em outubro do ano passado. Então, o Vasco chega a um consenso ali dentro na negociação, consegue sim aprovar com quase unanimidade, e ele indica isso, né? Da importância dessa decisão que o Vasco diz que é histórica, né? Para viabilizar e garantir os seus cumprimentos dos compromissos assumidos e viabiliza a continuidade das atividades com estabilidade, responsabilidade
e transparência. Eu comentei isso ao longo do dia e vou comentar aqui, fica parecendo até meio, Danilo, é um momento de comemorar, de celebrar essa nova guinada do Vasco de uma tentativa de sanar suas dívidas. E, repito, é muito importante, não estou querendo jogar água no chope, não. Mas mais do que isso, mais do que fechar um acordo, mais do que marcar, ter a concordância dos credores, porque são períodos longos, né, gente? São de 5, 10, 15 anos. É o Vasco honrar seus compromissos. Porque mesmo que seja o Vasco adquirido por uma outra empresa, por uma pessoa jurídica, né, a Vasco SAF, se o Vasco continuar comando do associativo e isso faz com que uma nova presidência do Vasco, o mais importante para mim é honrar esses compromissos, isso é. O que o Vasco está fazendo em 2025 vai se perpetuar, isso é, existe uma obrigação até 2035, até 2040. Fica parecendo que a gente está falando do mundo dos Jetsons, do desenho da Hanna-Barbera, que tinha carro voando, né? Aquelas coisas, brincadeiras, mas é meio que isso, é um compromisso de longo prazo e que, infelizmente, o Vasco já havia firmado diversos compromissos com esses credores para formas de pagamento e não honrou, isso é. Pagou a primeira parcela, pagou a segunda parcela e aí não deixava de pagar, aí se reunia de novo, se prometia que ia pagar, pagava a primeira parcela e não honrava o restante. São vários casos. Então chegou o momento do Vasco colocar a casa em ordem. É uma projeção de redução de quase 500 milhões em dívida, isso é, de deságio, de redução mesmo de dívida, mas o Vasco precisa honrar seus compromissos, precisa pagar por esses credores que estão na fila há muito tempo para receber. E falando em credor, o grande relato, e foi trazido nas redes sociais, nas reportagens, foi de Valdir Bigode, né? Valdir Bigode, que foi interpelado judicialmente, vai ser notificado, a gente não sabe muito bem qual vai ser a postura do Vasco. Valdir Bigode, ele fez um discurso emocionado, dizendo que não achava justo ter uma redução, um deságio nos seus valores, que eram do fruto do seu trabalho, e que na realidade nem era para ele, era para a família, para os netos. E ele não deixa de estar certo, claro, porque o Vasco não pode assumir um compromisso e não pagar. Isso foi, né, um problema de várias gestões. Então, assim, o Valdir jogou na época de Calçada e Eurico Miranda, passou por Roberto Dinamite, passou por Campelo, passou por Salgado, né? Então, assim, não adianta ficar empurrando com a barriga, é um problema que o Vasco precisa sanar o quanto antes, e a gente acompanha agora. Falta o quê? A homologação da juíza, né? Da quarta vara empresarial, homologando, concordando, não tendo nenhuma objeção do Ministério Público, ninguém recorrendo sobre alguma cláusula, sobre alguma pendência. O projeto inicia, o Vasco tem uma projeção de pagamentos a partir da homologação para algumas classes e uma data de a partir de dezembro também, dizendo, mesmo se não for homologado até outubro, que deve ser, em dezembro a gente começa a pagar. Então, vamos acompanhar e também entender como é que vai ser essa dinâmica de pagamento. Por bem ou mal, são valores que terão que sair do caixa do Vasco, seja Vasco SAF, seja Vasco Associativo. E aí a gente se pergunta, será que o Vasco vai pedir um outro financiamento? Será que o Vasco vai utilizar parte desse financiamento DIP que ele está querendo na justiça para pagar alguns credores, algumas parcelas iniciais? Será que o Vasco está sendo encaminhado para uma nova venda, para que a novo administrador do futebol já saiba as dívidas que tenham no clube? Cenas dos próximos capítulos, eu acho que não deve demorar. Talvez a gente tenha respostas sobre tudo isso. Falando em financiamento DIP, hoje, dia 10/10, está marcada, na parte da manhã, uma reunião dos beneméritos, do Conselho dos Beneméritos, para discutir esse financiamento DIP. Eu acho que esse financiamento também irá passar
pelo Conselho Deliberativo, vamos acompanhar, financiamento que está na mão da Justiça também, para deferir ou não esse pedido do Vasco de 80 milhões, um Vasco que pede esse dinheiro com urgência para pagamento, sendo que até dia 26 de outubro são quase 70 milhões que o Vasco diz que precisa pagar para deixar a máquina rodando, isso é, o operacional do futebol, seja para salário de jogadores, de comissão técnica, de prestadores de serviço, de tributos, de logística, isso é, hotel, viagem, locomoção, alimentação, e isso vale para o futebol feminino e para a base também. A gente acompanha e vai trazendo aqui para vocês. E não menos importante, a gente que anda afastado da seleção brasileira, tem uma certa distância, um ranço. Hoje, dia 10, é um dia legal para acordar cedo e, por que não, acompanhar, tomara que aconteça a estreia do nosso lateral Paulo Henrique, lá do outro lado do mundo. O Brasil joga com o Japão a partir das 8 horas da manhã e a gente pretende acompanhar aqui essa estreia do Paulo Henrique, um cara muito trabalhador, já com seus 29 anos, e que talvez não esperasse uma convocação, e foi convocado para a seleção brasileira nesse ciclo para lá de confuso da CBF, da seleção brasileira. Vamos acompanhar, torcer que, caso o Paulo Henrique possa entrar, a expectativa é que Vitinho, do Botafogo, seja o titular nesse amistoso contra o Japão, ele pratique o bom futebol que ele vem praticando no Vasco da Gama nos últimos anos, nos últimos quase 3 anos que Paulo Henrique está na colina. É isso, meu povo, é isso, né? O famoso sextou. Muito obrigado a todo mundo que colou. Vem aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, é muito importante. Deixa seus comentários, eu juro que vou responder com carinho e com muita atenção. Vamos trocar ideia e, claro, qualquer tipo de ajuda, seja no botão Hype, seja aqui no Live Pix, a gente agradece bastante. Tamo junto, saudações vascaínas e qualquer coisa a gente está de volta. Valeu!